Graça e paz, meus queridos. Hoje quero trazer uma palavra aqui que está em Romanos, capítulo 13, nos versículos de 1 a 5. A palavra diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, à ordenança de Deus resiste. E os que resistem receberão sobre si a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas, se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos a ela, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Espírito Santo, eu estou trazendo aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração, obedecendo o Senhor aquilo que o Senhor pediu e colocou aqui diante de nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, a minha mente para falar o que é necessário e a mente de quem está ouvindo para que absorva aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor possa trazer através dessa palavra toda a instrução necessária que precisa adentrar as nossas vidas. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o que acontece hoje, eu não me lembro de uma época onde houvesse tanta rebeldia em relação às autoridades. Mas não estamos falando só de autoridades políticas, nós estamos falando de autoridades em todos os aspectos. A autoridade na escola, seja o professor, seja o diretor, a autoridade no trabalho, seja o seu chefe, seja o chefe do seu chefe, a autoridade até mesmo dentro de casa, né, que são os nossos pais, ou como pais para os nossos filhos, né? Então, há uma rebeldia muito grande em não obedecer autoridades, ao contrário do que acontecia antes, né? Eu sou de uma época em que, quando o diretor entrava na sala de aula, nós todos, os alunos que estavam ali, ainda crianças, nos levantávamos como uma demonstração de respeito àquela figura, até que ele nos autorizasse a sentar. Isso era sempre, 100%. Se ele entrasse lá 10 vezes, as 10 vezes nós nos levantaríamos e prestaríamos um tipo de respeito a ele. Da mesma forma como professores, né? A gente respeitava o professor de um jeito que, de forma alguma, levávamos algum tipo de afronta a eles, né? Lógico que a criação, ela vem de casa e a gente acaba levando isso para fora. Então, de repente, se a criação não era muito boa, em algum momento, alguma demonstração teria ali na sala de aula contra um professor. Mas, para aqueles que tiveram uma criação mais rígida, assim como eu, respeitar os mais velhos já era uma das coisas que eram ensinadas, era um princípio muito ativo dentro de casa, né? Até mesmo porque eu fui criado pela minha avó e ela ensinava de que quando o mais velho falava, os mais novos não interrompiam, por exemplo. Hoje você já vê o contrário. Eu vejo pessoas interrompendo, não só interrompendo, mas brutalizando mesmo a comunicação que os mais velhos tentam ter com elas. E quando nós estamos indo contra qualquer tipo de autoridade que Deus colocou sobre nossas vidas, nós estamos agindo contra a vontade de Deus, ou seja, não é somente a autoridade que estamos sendo rebeldes, nós estamos sendo rebeldes também contra a posição de Deus, porque toda autoridade que existe hoje sobre as nossas vidas foi instituída por Deus, foi Deus que permitiu por algum motivo.
Então, não cabe a nós, de forma alguma, criticar isso. Eu não tenho a menor pretensão de ser melhor que Deus. Não, de forma alguma. Né? Lógico que como ser humano somos imperfeitos e acabamos cometendo alguns erros. Mas nós precisamos saber que, como diz a palavra aqui, portanto é necessário que estejamos sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Ou seja, em outras traduções, aliás, vamos ouvir que não pelo temor, né, mas pela consciência. Ou seja, temos a consciência do que é certo e do que é errado. Isso é desde sempre. Agora, a escolha de fazer o que é certo e errado ainda é nossa. Então, se nós fazemos qualquer coisa que seja na vida, há uma consequência. Se nós fazemos uma coisa boa, nós vamos escolher uma coisa boa, provavelmente, ou no mínimo nada, ou sei lá, né? Depende aí do que a gente fizer. Mas se nós formos contra a lei, né? Por exemplo, se eu roubar um carro ali na esquina e for preso na outra, claro, eu não posso reclamar, porque eu procurei isso, né? Agora, se eu ajudar uma pessoa que está ali precisando e lá na frente ela não me reconhecer, aí é ela com Deus, porque de certa forma eu já fiz o meu papel. Mas a ideia é essa, que tenhamos consciência. Mas para ter consciência, até para ter consciência, nós precisamos ter sabedoria. E eu quero ler uma outra palavra, então, que está no livro de Jó, capítulo 28, versículo de 20 a 28. Diz o seguinte: de onde, então, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. A destruição e a morte, dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele conhece o seu lugar, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva, um caminho para o relâmpago do trovão, então viu e a declarou. Ele a preparou, sim, ele a vasculhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Meus queridos, não tem como a gente obter sabedoria sem temer o Senhor. E o temer não é o temer de morrer de medo, não é isso. É o de respeito. Assim como nós deveríamos ter um certo temor com os nossos pais, né? De um medo de não desrespeitá-los, né? De não fazer nada que fosse contrário ali aos princípios deles, né? Alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma, sobre Deus. Mas o que acontece é que na maioria das vezes estamos tratando Deus com tanto desprezo que sequer nós o colocamos no lugar de honra que ele merece. E quando nós buscamos fazer o mal, quando nós sabemos o que é certo, o que é errado, e ainda assim escolhemos o caminho que não leva a nenhum lugar de bom, achando que estamos nos beneficiando, e achando que nós estamos indo bem, que estamos arrasando, certamente vamos arrasar para qualquer um, mas se não arrasamos para Deus, nada faz sentido nessa terra. Então, o que eu gostaria de deixar aqui de recado para você essa noite? Peça a Deus sabedoria, porque Ele é o único que pode dar com abundância para tudo o que você fizer na sua vida. Principalmente para saber distinguir o que é uma autoridade imposta pelo homem do que é uma autoridade imposta por Deus. A diferença é muito nítida. Você vai perceber que em um há um certo carisma, em outro não há. Então, peça a Deus para que Ele abra os seus olhos e te mostre o que é verdade daquilo que é te mostrado. E mais do que isso, as duas palavras usam dois termos interessantes aqui para finalizar e fechar: consciência e sabedoria. Não podemos ter consciência
se não tivermos sabedoria para utilizá-la. Ou melhor, não vamos ter entendimento do que a nossa consciência nos diz se a sabedoria não estiver ao nosso alcance, não estiver dentro de nós. Por isso, devemos pedir sabedoria para tudo. Não adianta irmos de acordo com o que a maioria faz. Precisamos pensar por nós mesmos. O ser humano é um ser pensante e que deve estar em constante movimento. E nós estamos abrindo mão disso. Nós estamos deixando de nos movimentar, nós estamos ficando cada vez mais sedentários e também estamos deixando de pensar. Outros começam a pensar de uma maneira extremamente errada porque não têm sabedoria. E é exatamente isso que nós devemos pedir a Deus. Meus queridos, eu espero que a mensagem, apesar de tudo, tenha sido clara para você, que através dela você possa realmente ter o desejo, o despertar de pedir sabedoria para Deus, para todas as coisas na sua vida, independente do que sejam. Te desejo paz, prosperidade e nos vemos num próximo vídeo. Até lá!